Olá pessoal, nesse episódio da série Digitalizando, nós vamos falar do Honeycode. O Honeycode é uma ferramenta no-code lançada pela Amazon nessa semana com o objetivo de entregar a você a possibilidade de criar aplicativos para melhorar a forma de trabalhar da sua equipe. A diferença do Honeycode para outras ferramentas no-code de criação de aplicativos é que ela está voltada para soluções específicas de uma equipe, sejam controle de tarefas, registro de ideias ou qualquer outra necessidade que a sua equipe tenha e que normalmente esteja utilizando uma ferramenta que não é adequada para o ganho de produtividade que você espera. Muitas vezes você controla tarefas numa planilha ou você registra informações importantes do seu projeto no editor de texto, enfim, ferramentas que quando você vai buscar as informações ou quando você tem a necessidade de registrar a informação, elas não são acessíveis facilmente ou não te dão uma produtividade adequada para aquilo que você pretende fazer. Com o Honeycode, você vai poder criar aplicativos específicos para trazer soluções mais adequadas à produtividade da sua equipe que hoje você não consegue fazer. É possível fazer a mesma coisa que o Honeycode faz com outras ferramentas, mas o objetivo, claro, da Amazon é entrar nesse nicho, que é o nicho de ganho de produtividade para equipes corporativas na grande maioria das vezes. Porque você não vai poder, com o Honeycode, criar aplicativos para resolver um problema de negócio, para iniciar uma nova empresa, para, enfim, resolver um problema de mercado. Você vai poder resolver problemas que a sua equipe tem no trabalho corriqueiro, no dia a dia dos projetos da sua empresa. Enfim, vamos ver como é que funciona o Honeycode e ao longo da demonstração eu vou fazendo outros comentários que eu acho importantes acerca dessa ferramenta que está começando agora e que tem um potencial para crescer, mas que por enquanto ainda apresenta algumas limitações significativas. Mas vamos ver que limitações são essas e que detalhes são esses lá direto na tela do Honeycode. Vamos lá então. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Então vamos lá, pessoal, vamos entrar no site do Honeycode. O site do Honeycode é honeycode.aws. Ok? Bom, é uma ferramenta no-code, como diversas outras que a gente já mostrou aqui ao longo da série, que é um software como serviço. Então, como qualquer software como serviço, você vai precisar criar uma conta, muito simples, é só você vir aqui e criar a sua conta, você vai botar nome, e-mail, enfim, aquele processo natural de criação de conta quando você usa software como serviço. Mas a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a questão do preço, certo? Na versão gratuita, você pode ter até 20 pessoas na sua equipe, e você não consegue ter mais do que 20 pessoas na sua equipe, e os seus workbooks, que são a unidade onde você cria suas aplicações. Um workbook é composto por tabelas, por aplicações e por automações dos processos, ou seja, que são os mecanismos que fazem com que o seu aplicativo realize tarefas. Ou seja, o conjunto de tabelas, aplicativos e automações chama-se workbook. A gente vai ver isso já já quando a gente avançar aqui na demonstração. Ok? Mais do que 20 pessoas, você então tem que ir para uma versão paga. Atenção para esse detalhe, tá? Nessa versão free, o seu workbook pode ter até 2.500 linhas no banco de dados. Em 1, 2, 3, quantas tabelas você quiser, mas está limitado a 2.500 linhas. Mais do que 2.500 linhas, novamente você tem que ir para uma versão paga. Ok? Então vamos entrar lá e ver como funciona o Honeycode. Eu já tenho um usuário criado, então eu vou me conectar com esse usuário. Então, a primeira coisa que acontece é você cai dentro do ambiente de trabalho do Honeycode. O ambiente de trabalho do Honeycode, ele chama de My Drive, que é onde você, dentro do seu disco, digamos, de trabalho, você vai ter vários workbooks. Eu já tenho aqui um workbook
que eu usei para testar como é que faz para criar os aplicativos. Eu usei, inclusive, uma versão de demonstração que que as próprias instruções da Amazon recomendam. E eu agora vou criar um novo workbook, onde a gente vai criar um aplicativo aqui rápido para você ver como funciona. Okay? Então, quando você cria um workbook, você pode criar ele do zero, mas eu já criei aqui uma planilha CSV que vamos usar para a criação desse workbook. Eu estou chamando ele de Ideias App. O que a gente vai fazer, na verdade? A gente vai pegar aquele registro de ideias que normalmente você tem com a sua equipe num determinado projeto e você guarda numa planilha que tem lá a ideia, quem trouxe aquela ideia, o que representa aquela ideia, em que projeto ela deve ser utilizada. E isso normalmente vai fazendo com que a planilha fique muito grande e às vezes até bastante desorganizada, porque você não consegue encontrar facilmente as ideias que alguém já deu, você não consegue agrupar também as ideias por projeto, enfim, você tem algumas complicações para fazer. A gente vai criar um aplicativo para facilitar a vida, digamos, da sua equipe em conseguir registrar e recuperar ideias. Então está aqui, ó. Essa planilha é uma planilha que basicamente tem um campo de uma coluna de ideia, né, onde você vai ver a ideia registrada, do que se trata aquela ideia, um detalhe daquela ideia, certo? A que projeto ela faz parte e quem é o dono, quem foi a pessoa que registrou essa ideia. Dono é uma palavra forte, né? Mas a pessoa que, enfim, registrou a ideia. Okay? Bom, se você for ver aqui, ó, só tem essa tabela por enquanto, que foi a tabela que ele importou. A primeira coisa que eu vou fazer é renomear essa tabela aqui. Vou chamar de ideias, porque tabela 1 é um nome que não quer dizer absolutamente nada. Certo? Agora, vocês podem ver aqui que as pessoas que participam do projeto, você pode ter a mesma pessoa dando mais de uma ideia, você poderia ter projetos aqui se repetindo. Ou seja, uma coisa importante de você fazer é criar tabelas que vão gerar informações consistentes. Se alguém vier aqui registrar uma nova ideia, ela não precisa ter que digitar o projeto, ela pode utilizar o projeto de uma lista, assim como ela mesma, a pessoa que está registrando, deve pertencer à lista de pessoas que estão trabalhando na sua equipe. Então, como é que a gente faz isso? Criar outras tabelas que vão ser utilizadas e referenciadas por aqui. Você pode usar esse wizard aqui do Honeycode. E aqui você vem na modelagem de dados e ele vai interpretar a sua tabela. O que eu vou dizer? Que eu quero na tabela de ideias, eu quero que ele agrupe valores da coluna projeto. E ele quer saber se é para linkar numa nova tabela, eu vou dizer que sim. E eu vou fazer a mesma coisa com a coluna dono. Ok? Então ele está me dizendo aqui, ó, ele vai criar novas tabelas que vão estar associadas à tabela de ideias para a coluna projeto e para a coluna dono. Então eu vou dar OK aqui. Notem o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, ele, além de criar as tabelas, ele já vai mostrar aqui que se você quiser mudar, você tem agora uma listinha. Projeto 1, projeto 18, projeto 7, que são os projetos que estão aqui. Mesma coisa, donos. Você tem o João, a Maria, a Antônia, enfim. As pessoas que ele encontrou. Se a gente vier aqui na lista de tabelas, ele criou tabelas ideias dono e ideias projeto. Eu vou trocar esse nome. Eu não gosto de dono. Eu vou chamar de pessoas. E projeto eu vou chamar de projetos. Certo? Se eu entrar aqui na tabela de projetos, você vai ver que ele tem um nome, é o nome do projeto, e aqui ele tem uma indicação de quantas vezes o projeto aparece na tabela de ideias. Se eu clicar aqui, você vai ver que ele monta uma tabelinha onde ele me mostra quantos tem. Funcionalidade, X, fazer X, ele consegue mostrar onde é que está o relacionamento. Isso vale tanto para projetos
quanto para pessoas. Pessoas é mais interessante que Maria está associada a mais de uma ideia. Então você consegue ver, ó, ele montando essa referência. Ok? Então tá aí, ó, a estrutura da aplicação a gente já criou muito rapidamente. Ele leu a planilha, a partir da planilha ele já conseguiu criar outras tabelas de relacionamento e já montou uma estrutura de dados que vai nos ajudar a criar a aplicação. Okay? Como é que eu faço para criar a aplicação? Eu venho aqui na parte de Builder e vou usar um Wizard para ele criar a aplicação rapidamente para mim. Ele vai me perguntar qual é a tabela principal, eu vou dizer que é a tabela de ideias. E ele vai trabalhar um pouquinho para poder gerar esse aplicativo para mim. Está dizendo aqui que a tabela ideias, né? Ele vai ter esses dados, ideias, detalhe, projeto e dono. Está ok para mim. Eu poderia tirar se eu quisesse, eu poderia não excluir alguma dessas colunas que eu não queira ver no meu aplicativo. Certo? E ele está mostrando como que vai ser a tela de detalhe da ideia. Eu vou chamar de detalhes. Vou chamar ela de detalhes. Okay? E ele vai criar um formulário para eu poder criar novas ideias automaticamente. Eu vou chamar de nova ideia. Okay? Qual vai ser o nome do aplicativo? Eu vou chamar de Ideias App. Pronto, ele automaticamente já gerou o aplicativo, já me mostrou na tela. A gente está vendo a visualização desse aplicativo no formato Web Application rodando num computador. Eu vou mostrar para vocês, antes do fim do vídeo, ele rodando na versão mobile. Para você rodar um aplicativo na versão mobile, você tem que instalar no seu telefone um programinha chamado Honeycode, aonde em cima desse programinha você roda as suas aplicações. Tá? Então ele não gera uma aplicação que você consiga executar diretamente no seu navegador ou colocar na tela do seu smartphone para rodar facilmente. Você tem que instalar um aplicativo específico para o seu tipo de smartphone, seja um telefone da Apple ou um telefone que usa Android. Okay? Mas está aí, olha. Se a gente clicar numa ideia, ele vai mostrar a tela de detalhes. Eu posso mudar aqui para qualquer uma das outras ideias. Ele vai mudando na tela. Eu posso excluir se eu quiser. Certo? Eu posso voltar para a tela anterior. Posso adicionar uma nova ideia. Ok? Está tudo funcionando. Se eu vier aqui adicionar uma nova ideia, ideia de teste, testando, eu vou dizer que ela é do projeto, por exemplo, 1, e o dono dessa ideia vai ser a Antônia. Certo? Quando eu fizer done, ele vai criar a nova ideia aqui, ó, que a gente acabou de botar, ideia teste. Ok? Ele já colocou no banco de dados. Okay? Eu vou sair daqui para a gente ver como é que ficou lá. Ó. Se eu voltar aqui e entrar na tabela de ideias, você vai ver que a ideia que a gente colocou, ela veio parar aqui, ó, ideia teste, testando e tal, ok? Então, vamos ver como é que ficou a aplicação. Aqui está a aplicação. Certo? A aplicação eu posso mexer agora nessa aplicação. Eu posso colocar alguns outros detalhes, eu posso mostrar mais detalhes, mais coisas na tela, por exemplo. Certo? Você vê aqui, ó, que ele montou uma aplicação mobile e uma aplicação web. Certo? Elas estão linkadas, significa que quando eu mexo numa tela, ele replica automaticamente para outra. Mas se eu quisesse, eu poderia desmarcar aqui e automaticamente eu poderia ter desenhos de tela diferentes para a versão mobile do que é na versão web tradicional. Okay? O que eu vou fazer aqui? Ó? Só para a gente fazer uma brincadeirazinha para vocês verem, eu vou pedir para ele colocar as outras duas telas, a tela de
detalhes dos projetos, vou trazer ela para cá, que ela está invisível, vou botar ela para cá, e vou pedir o detalhe das pessoas. Vou mudar esse íconezinho aqui, ó, para ele ficar logo. Aqui embaixo está ideias, projetos, pessoas, certo? Vou vir aqui na tela de projetos, vou mudar esse nome que está feio, vou chamar de projetos. E aqui eu vou chamar de pessoas. Okay. Poderia mudar aqui o detalhe, colocar listagem, enfim, poderia fazer várias outras coisas, mas não vou fazer, só para vocês verem como que funciona o aplicativo. Fiz uma mudança simples, poderíamos colocar várias outras mudanças mais interessantes. Vamos ver a aplicação novamente. Como nós estamos vendo na versão web, ele coloca aqui, ó, as outras opções aqui em cima. Antes só tinha ideias, agora eu posso ver projetos. Eu posso selecionar aqui um projeto e ele vai me trazer quais são as ideias relacionadas. Só tem uma funcionalidade Y. Se eu clicar aqui, ele automaticamente traz o detalhe da funcionalidade. Se eu clicar na Maria, ele vai me mostrar a tela de pessoas com a Maria filtrada. Enfim, está tudo funcionando automaticamente, se relacionando, sem a gente ter que fazer nenhum tipo de programação, né? Então, o aplicativo está funcionando perfeitamente bem. Vou fazer só uma mudança aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa legal aqui. Eu vou vir aqui no campo de nova ideia. Eu vou vir aqui nesse botão de Done e vou mostrar para vocês o seguinte. Se eu quiser adicionar uma nova ação, eu vou aqui, ó, e adiciono uma nova ação. Certo? Ele me mostra o que já tem, eu vou dizer para ele adicionar uma nova. Eu quero que ele notifique. Notifique quem? Essa notificação vai mandar um e-mail. Eu vou pedir para ele notificar alguém da minha equipe. Então ele já traz a lista das pessoas que estão na minha equipe. Certo? Eu criei 2 usuários com 2 e-mails diferentes para eu poder simular aqui eu trabalhando como se você estivesse mandando para uma outra pessoa da minha equipe. Tem o Maurício também, mas eu não vou envolvê-lo nessa apresentação hoje. Okay? Então eu vou pedir para ele me mandar uma mensagem para esse e-mail e eu vou dizer, por exemplo, nova ideia. Certo? E aqui eu poderia referenciar todos os detalhes que estão aqui, ó. Ideia, detalhe e tal. Eu posso dizer aqui, ó, foi criada uma nova ideia por... Eu venho aqui, boto igual ideia. Por exemplo, ideia poderia ser, mas eu quero pegar a pessoa, então eu vou pegar que é, na verdade, o dono. Certo? Então, eu estou escrevendo aqui um e-mail e eu estou trazendo variáveis. Foi criada uma nova ideia por dono. Certo? Para o projeto igual projeto. Ok? Eu vou botar um ponto aqui. Eu poderia continuar escrevendo, usando outras variáveis, enfim, fazer o que eu quisesse. Ok? Agora, o que vai acontecer? Eu vou chegar aqui e vou visualizar a minha aplicação. View App. Vou adicionar uma nova aqui.
Ideia. Teste 2. Testando 2. Projeto 18. O dono vai ser a Maria. Quando eu fizer aqui, o que aconteceu? Ele botou o teste 2 aqui. Vamos lá ver se ele mandou um e-mail para mim. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Nova ideia. Nova ideia. Foi criada uma nova ideia por Maria para o projeto PROJ 18, que foi exatamente o que nós fizemos. Ok? Então é isso, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês é como que você pode usar o Honeycode para criar aplicativos. Como vocês viram, a forma como o aplicativo é criada é relativamente simples, mas ele não tem nenhuma ferramenta para melhorar a característica visual do aplicativo. Você não consegue colocar imagens, você não consegue mexer em muitas das cores, você não consegue mexer na cor de fundo, você não consegue colocar ícones, a não ser emojis tradicionais, enfim. Ele é bem mais limitado do que outras ferramentas que nós já demonstramos aqui ao longo da série Digitalizando, como, por exemplo, o Adalo, que nós mostramos aí na semana passada em outras ocasiões, o Glide Apps. O Glide Apps dá para fazer exatamente a mesma coisa que você faz com o Honeycode, só que utilizando planilhas do Google Sheets, que na minha opinião é muito mais fácil, muito mais rápido e muito melhor visualmente. A diferença, obviamente, é que o Glide Apps ele é pensado para você fazer um aplicativo mobile, apesar de que na versão nova você já consegue ver aquele aplicativo numa tela web, mas eu ainda não verifiquei essa nova versão, então eu sei que eles mudaram, mas eu ainda não vi, ok? Mas você também tem o Bubble.io, que a gente já mostrou aqui ao longo da série, onde você pode criar aplicações web que funcionam muito bem, tanto no desktop, tanto no laptop, como no smartphone. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo e também vai aparecer aqui em cima na tela do vídeo o detalhe para você ver esses outros vídeos que eu acabei de citar aqui e você poder comparar essas ferramentas que nós já mostramos para a criação de aplicações e que são também ferramentas no-code, comparar elas com o Honeycode, que na minha opinião ainda é bastante limitado, permite a criação dos aplicativos, mas, como vocês viram, não tem uma característica visual muito bacana. Mas enfim, vamos parar aqui agora, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar para vocês esse aplicativo Ideias App sendo executado no telefone celular. Mas antes disso, deixa eu mostrar uma coisinha que eu já ia esquecendo. Como é que você faz para que outras pessoas vejam o seu aplicativo? O que você faz é o seguinte, você vem no aplicativo e você compartilha ele. Essa é uma das grandes diferenças do Honeycode, é que você só consegue compartilhar com pessoas da sua equipe. Então você vem aqui, ó, e escolhe para quem que você vai compartilhar, né? E aí você tem que escolher alguém que faz parte da sua equipe. Eu poderia compartilhar ou com essa outra pessoa que, no caso, sou eu mesmo simulando, ou no caso, com o Maurício, que também faz parte da equipe. Mas se eu quisesse compartilhar com alguma outra pessoa, eu primeiro tenho que convidar essa pessoa para fazer parte da minha equipe, para que então eu possa compartilhar o aplicativo com ela. Não é prático, obviamente, do ponto de vista de criação de aplicativo para equipes faz todo sentido, mas do ponto de vista de você querer criar um aplicativo para resolver problema de mercado, obviamente ele não atende e está aqui demonstrado o porquê que não atende, porque você só consegue mandar para um número limitado de pessoas e é bastante limitado mesmo, como você viu, até 20 pessoas na versão gratuita ou mais de 20 se você for para uma versão paga, mas mesmo assim, numa solução de mercado, você poderia ter centenas, milhares, talvez até milhões de usuários para o seu aplicativo, coisa que você não vai fazer certamente com o Honeycode, até porque milhares de usuários vai ser algo bastante caro para você fazer utilizando o Honeycode, dado que você paga por usuário. Então, não é adequado.
certo? Então, enfim, vou parar aqui agora e vou mostrar no vídeo a seguir como é que você faz o acesso do aplicativo pelo smartphone. Então vamos lá, vamos entrar no aplicativo. Primeira coisa a fazer é colocar o usuário e senha. Então nesse caso eu vou botar o mesmo usuário e senha que eu estava criando o aplicativo, mas poderia botar o nome de qualquer pessoa da equipe que tivesse compartilhado o aplicativo. Como vocês viram, já tenho instalado o Honeycode no meu iPhone. Okay? Então vamos entrar. O que ele vai fazer? Ele vai listar os aplicativos que eu tenho. Então eu vou entrar no Ideias App. E aí você vai ver ele mostrando a lista das ideias. Eu vou clicar numa das ideias para a gente poder ver os detalhes. Na verdade, eu estou clicando aqui no projeto, estamos vendo por projeto. Vou clicar então em qual ideia aquele projeto teve. A partir dali eu vou entrar no detalhe da Maria, vou ver quais são as ideias que a Maria deu. Okay? Então eu posso fazer toda aquela navegação igualzinha eu estava fazendo na versão desktop, agora na versão mobile. Okay? O que nós vamos fazer? Vamos apagar essa linha. Vou voltar para a tela de ideias e você vai ver que a linha ainda está aparecendo, mas ela já vai desaparecer, porque na verdade é o tempo que ele leva para apagar no banco de dados que está na nuvem, né? O banco de dados dessa aplicação não está aqui no mobile. Enfim, vocês viram funcionando, poderia trocar de aplicativos ou qualquer outro. Eu vou simplesmente desconectar e é isso. Bom pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês do Honeycode. Como vocês viram, é uma ferramenta que cria facilmente aplicativos, mas que tem muitas limitações. Visualmente, o aplicativo funciona, mas ele não tem uma apresentação muito agradável, ele deixa muito a desejar do ponto de vista estético e, obviamente, do seu potencial para criar aplicativos que não sejam para equipes, para trabalhos internos dentro da sua empresa. Eu recomendaria que vocês assistissem os outros vídeos que eu já coloquei aqui como sugestão, porque você consegue criar uma solução como essa visualmente muito melhor, utilizando até ferramentas que não são feitas para a criação de aplicativos, como o Notion ou como o Coda. Mas se você quiser criar um aplicativo mesmo, você pode usar o Adalo, o Glide, o Bubble, enfim, outras ferramentas que estão num nível muito mais avançado quando comparado com o Honeycode. Mas, como essa ferramenta foi lançada essa semana pela Amazon, que está claramente marcando uma posição firme dentro do mercado de ferramentas no-code, eu queria trazer para vocês essa novidade e mostrar como é que se faz para criar um aplicativo no Honeycode. Então por hoje é isso, pessoal. Nos vemos aí no próximo episódio. Deixem seus comentários, façam as suas avaliações, enfim, coloquem nos comentários aquilo que vocês gostaram ou não gostaram do Honeycode. E se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, assina o canal e marca no sininho, porque isso é muito importante para nós, para que a gente continue produzindo vídeos e fazendo materiais que estão alinhados com aquilo que vocês querem. Então, é isso. Nos vemos aí no próximo episódio. Até lá, pessoal.